Olá, como vai você? Vamos ao nosso consultório. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui sempre com a gente. Muito obrigada por isso. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que eu considero ser pertinente à expectativa ou desejo ou necessidade de muita gente. A atração por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade, como queiramos dizer também. Há famílias com dificuldades em relação a encontrar apoio, inclusive, encontrar entendimento para suas considerações a respeito do tema, por exemplo, ligado aos filhos ou mesmo os indivíduos que se veem sentindo atração por pessoas do mesmo sexo. Quem as escuta, quem as abraça, quem as entende, quem vai ouvir o que o coração diz e como levar em consideração a dor de cada um. Nem tudo é alegria como parece, nem tudo é só uma vontade, um desejo simplesmente. Tem muitos outros valores envolvidos, tem muitos outros aspectos envolvidos e a gente precisa tratar sobre isso. E eu convido você para ficar com a gente no programa de hoje. Eu acredito que pode ser de grande valia, mais uma vez, para você que considera o bem-estar da sua família, considera o seu próprio bem-estar em consideração principalmente a palavra de Deus, a vontade de Deus. E o meu convidado de hoje, o Flávio Júnior, ele é professor universitário e desde 2015 ele está à frente de um projeto muito bonito, um projeto inclusive inovador no meio cristão, especialmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É justamente um trabalho de acolhimento às pessoas com desejo por outras do mesmo sexo. E o que dizer a respeito disso? O que dizer sobre fazer relação com a palavra de Deus? O que dizer sobre o posicionamento cristão no acolhimento a estas pessoas? E ele, o Flávio Júnior, meu convidado de hoje, é uma dessas pessoas e nós vamos aprender certamente muito no programa de hoje. Flávio Júnior, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui para falarmos sobre o movimento Amizades Verdadeiras e sobre atração pelo mesmo sexo. Eu já vou dizer que um programa só vai ser pouco, tem muitas perguntas, mas seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente compartilhar aqui conhecimento. Flávio, e a primeira pergunta precisa ser: o que se propõe no movimento Amizades Verdadeiras, ou nesse projeto que já está em atividade há um bom tempo, mas que tem ganhado força cada vez mais? Nós estamos falando sobre cura gay? Não, o Ministério Amizades Verdadeiras não trabalha com cura gay, nós trabalhamos com o bem-estar biopsicossocial e espiritual das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Vários estudos ao redor do mundo demonstram que a ideação suicida em pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, e não importa o país, pode ser Holanda, África, Brasil, não importa também a idade, isso é muito interessante, tá? E também não importa o estado civil da pessoa, inclusive se ela for casada com outra pessoa do mesmo sexo. Todas têm uma ideação suicida maior. Então, o objetivo do Ministério Amizades Verdadeiras, nós fazemos investigações científicas também, pesquisas científicas, para entender o porquê que existem essas dores e como amenizar essas dores. O objetivo principal é que a pessoa esteja bem com ela, bem com os outros e bem com Deus. Esse é o objetivo do Ministério. É possível, e como é possível, como você acaba de dizer assim, que ela esteja bem com ela e ela esteja bem com Deus? Como é que alguém pode conseguir estar bem com ela mesma se ela, em função de ser obediente a Deus, vai precisar negar um desejo, por assim dizer? Nós trabalhamos e estudamos ali no Ministério e nós nos encontramos, né, semanalmente para conversar, ser uma rede de apoio para essas pessoas. Nós trabalhamos que muitos pontos nós não devemos nos pautar naquilo que sentimos, né? O mais importante não é aquilo que sentimos, mas são os valores que nós temos com Deus. Então, a partir do momento que nós escolhemos viver esses valores que nós temos em Deus, nós não nos pautamos mais naquilo que nos sentimos. E tudo pode acontecer. A pessoa, se Deus achar por bem que a pessoa tenha um relacionamento heterossexual e constitua uma família, Ele fará isso. Mas se isso não acontecer, como na maioria dos casos, tudo bem também. A pessoa vai aprender ferramentas para poder lidar com essa situação, para poder desenvolver projetos pessoais, né? Para poder ter outros planos para que possa tocar a sua vida. Porque a atração pelo mesmo sexo para nós, ela não nos define como todo. Ela faz parte do que somos, mas nós somos muitas outras coisas. Somos filhos, pessoas, filhas, né? Somos tios, temos nosso cargo na igreja, nosso ministério,
Trabalho, nossa profissão, exatamente. Então, nós não nos definimos totalmente pela atração pelo mesmo sexo. Por isso que nós não usamos o termo gay, né, ou homossexual, mas sim pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Faz parte de nós, mas não nos define como um todo. Eu acredito ser isso, assim, de fato, necessário ser a primeira pergunta a que eu te fiz, quanto se faz uma proposta de cura gay, entre aspas, porque isso causa um espanto, uma ojeriza, porque acaba, de fato, acarretando junto a isso muitos problemas, que é até mesmo da incompreensão da história do outro, do sentimento do outro, do desejo do outro. Então, o diferencial do Amizades Verdadeiras é trabalhar aspectos mais pautados em valores do que no próprio desejo em si, mas, contudo, o indivíduo vai ser livre para fazer parte desse contexto ou não. Vocês não trabalham com a repressão da homossexualidade, com a crítica à homossexualidade, por assim dizer, também. Exatamente. O nosso maior objetivo é trabalhar com pessoas que têm uma cosmovisão bíblica, que estão na igreja, que têm atração pelo mesmo sexo e que muitas vezes não foram ouvidas, né? Porque os líderes não têm o preparo para isso, as pessoas que estão ali não compreendem. Muitas vezes a igreja também faz uma confusão de ter o sentimento e viver a prática, né? Que são coisas completamente diferentes. Então, nós trabalhamos para que essa pessoa, ela, dentro daquilo que crê, ela possa viver, né, de acordo com a sua crença, com a verdade, que ela adotou a verdade bíblica para a sexualidade humana. Esse é o nosso principal objetivo. Então, ela é mais voltada para dentro da igreja do que para fora. Os que estão dentro da igreja, os que estão ligados à igreja, que têm atração pelo mesmo sexo e querem ter um lugar de encontro para falar sem ser julgado, para encontrar também meios de lidar com esse desejo e, ao mesmo tempo, estar de acordo com o que nós cremos, biblicamente falando, em relação à homossexualidade. Seria isso. Perfeito. Qual é a sua história com o Amizades Verdadeiras, vamos dizer assim, mais intimamente falando? Qual é a sua história? Eu tenho atração pelo mesmo sexo, então eu cresci na igreja adventista, né? E eu vivi esse drama de quando cheguei na adolescência, não ter para quem pedir ajuda. Porque na adolescência, os amigos começam a sentir atração heterossexual normal, que é o esperado, e eu não. Então eu comecei a pedir ajuda, ir atrás. Cada pastor que chegava novo, eu ia atrás, pedindo ajuda. Em congressos também ia atrás, mas fazia muito pouco. Fazia aquilo que podiam, né? Fazer uma oração. Então eu sempre pedi para Deus que se tivesse uma oportunidade de poder ajudar de alguma maneira, de alguma forma, né? Depois eu fui seguir uma carreira científica, comecei a fazer mais estudos, me aprofundar mais. E Deus foi conduzindo tudo de uma maneira muito tremenda, até que em 2015 fui convidado na Igreja Central Paulistana para começar esse ministério, esse projeto, né? E Deus tem aberto as portas. Então, hoje, graças à intervenção de Deus, Ele ouviu minhas orações e de muitas outras pessoas que estavam esperando, as pessoas podem ter uma rede de apoio. A ideação suicida é muito alta, principalmente porque as pessoas não falam daquilo que sentem. Você sentiu em algum momento vontade de morrer, de tirar sua vida, ou por conta de algum suporte espiritual? Não. Enfim. Eu sentia muito cansaço, né? De ter que lidar com isso? Sim, é pesado, né? Você tem que lidar com o medo, você tem que lidar com o julgamento das pessoas. Tem também uma questão teológica que é muito profunda. Por que Deus me fez assim? Isso. Por que Deus permitiu que eu sentisse isso? Então, são questões que, para quem tem uma cosmovisão bíblica, para quem teme a Deus, elas são muito profundas, não é? Então, hoje, graças a Deus, nós temos pessoas voltando para a igreja. Pessoas que foram machucadas, feridas por um líder que não tinha um conhecimento apropriado, falou algumas coisas que machucaram, tipo que era uma abominação sentir isto. E essas pessoas estão retornando, porque percebem que a igreja tem um outro preparo hoje. Que a igreja tem visões, né? Uma visão que não deixa de lado a Bíblia, mas uma visão de acolher essa luta da pessoa, essa dor tão forte que ela tem, né? Então, pais também, voltando a falar com seus filhos, nós também trabalhamos com os pais. Então, graças a Deus, devido à minha experiência, a minha luta foi transformada em algo positivo, né? Que é o ministério. Você falou da sua adolescência, quando seus amigos, enfim, outros adolescentes, naturalmente, começam a se relacionar com pessoas do sexo oposto, de modo geral, né? Você logo se viu
diferente e como foi o teu sofrimento, o teu drama ali no silêncio, quando seus pais souberam? Você pode falar um pouco mais de como foi a sua vivência? Por que isso é importante? Para as pessoas se conectarem com você, com a sua história, se conectando também com a sua jornada, como até ser um raio de esperança, né? E isso é muito significativo. Como também é importante salientar mais uma vez, nós estamos aqui na companhia de alguém que decidiu também estudar mais e mais e mais para angariar conhecimento até como uma ferramenta potente de auxílio. Você fez um doutorado na área de biologia, você vai em busca de conhecimento. Portanto, não é apenas alguém dando um testemunho de si mesmo, mas algo que vai além, de uma porta que se abre também para oferecer conhecimento a outras pessoas. Mas acho muito importante que, até por ser sua primeira vez aqui com a gente, de que você seja um pouco mais conhecido em termos da sua dor. Como foi quando a sua família soube? Como foi que ela lidou? Como foi que você caminhou naquele primeiro momento? A minha família, ela soube não muito tempo atrás. Quando eu comecei o ministério, sério. Quando eu comecei o ministério, foi até interessante, até meio cômico, né? Para deixar mais leve, eu gosto de compartilhar. Assim que começou o ministério, o pastor disse, olha, a Novo Tempo vai fazer aqui uma entrevista, né? Eles tinham as portas abertas ali na Igreja Central Paulistana, então você vai falar sobre o teu ministério. Então você tem que estar preparado. Eu pensei, bom, para estar preparado, a minha família tem que saber sobre mim, sobre que eu tenho atração pelo mesmo sexo, né? Então eu corri para falar para meus pais e depois de uns 2, 3 dias o pastor falou, olha, foi cancelada a entrevista. Foi muito bom, porque a impressão que me deu, a sensação que eu tive foi, uma vez que meus pais estavam sabendo, tudo bem, não tinha mais problema algum, né? Entendi. Eu podia continuar em frente a esse ministério, não tinha mais o que esconder. Sim. Então, na Leide, é uma dor muito grande, muito forte, e eu imagino, eu queria fazer uma pesquisa sobre isso também, mas eu, assim, observando quem está dentro da igreja, a dor é pior do que quem está fora. Porque hoje quem está fora, que fala que tem atração pelo mesmo sexo, ele vai receber o seguinte, parabéns, se assuma, que bom que você se assumiu, tudo bem, né? Mas quem está dentro da igreja, a luta é maior, por quê? Porque tem um mau entendimento de muitos membros da igreja e tem também aquela questão teológica, né, do porquê que eu sinto isso. Sim. A questão também da diferença, a questão de pensar que se eu tenho isso, então eu sou uma abominação, né? O medo de se abrir com os pais, porque os pais também não estão preparados, muitos não estão preparados, por isso a importância dos pais conhecerem esse tema, de entenderem que não é uma escolha, ninguém escolhe ter atração pelo mesmo sexo, né? Mas a pessoa pode escolher o que ela vai fazer com isso, mas não ter atração pelo mesmo sexo. Da importância dos pais entenderem que eles precisam ser um apoio para esse filho, para essa filha agora nesse momento, né? Que eles são um porto seguro no momento que esse filho, talvez, é o momento mais importante da vida deles, de ajuda, de compreensão. Uma vez conversando com uma mãe, ela estava muito desesperada, né? Eu perguntei para ela, quanto tempo que a senhora descobriu sobre o seu filho? Acho que ele tinha uns 14 anos. Ela falou, uma semana. Eu falei, o seu filho está sofrendo há 14 anos. Então é importante pensar nele também. A senhora vai precisar de apoio, mas o seu filho também, você precisa estar bem para poder ajudá-lo. Então, a importância da família toda se organizar, né? E por isso, a relevância desse ministério dentro da igreja. E nós temos hoje um outro fenômeno também, que é a questão trans, né? Muitos jovens que não tiveram atração pelo mesmo sexo, não tiveram disforia de gênero, mas que hoje simplesmente escolhem adotar um novo nome. Isso tem trazido muita preocupação para os pais. Estamos estudando também sobre essa questão e a importância da juventude da igreja conhecer esse tema para poder se posicionar, né? Porque existem grupos que dizem, mas eu tenho essa atração, é algo muito forte. Deus seria injusto de não permitir que eu vivesse com alguém, né? Que eu vivesse o meu sentimento. Eu sinto isso. Então, a importância de entender que quando Deus proíbe algo, é para o nosso bem. Existem estudos mostrando que mesmo a pessoa se assumindo, mesmo a pessoa vivendo um casamento homossexual, a ideação suicida continua muito alta. Isso é muito interessante, né? Então, quando Deus proíbe algo, é para o nosso bem. Porque Ele, como nosso Criador, sabe o que é melhor para nós. Então, todos esses assuntos, esses estudos precisam ser conhecidos pela igreja, pela liderança, pelos jovens também, para que eles possam tomar uma posição ao lado de Deus, uma posição baseada não só na palavra, mas também em ciência. Isso é muito importante. Interessantíssimo. Então, não significa que se assumindo a ideação suicida suma. Não, muito pelo contrário.
nós temos adolescentes na Holanda, né, ou nos Estados Unidos, a ideação suicida continua alta. Tem um estudo que eles fizeram, dividiram adolescentes em 2 grupos, que têm atração pelo mesmo sexo. Aqueles que iam receber um suporte social e aqueles que não iriam receber esse suporte. O que seria esse suporte? A ajuda dos pais, a aceitação da escola, trabalhar com o entorno, né? E o trabalho mostrou que aqueles que receberam esse suporte social mais fundo, eles tiveram uma diminuição na ideação suicida de 0,5%. Então, foi um impacto muito baixo. Muito baixo. Então, se assumir na homossexualidade não resolve as questões profundas que a pessoa tem, que é onde o ministério entra. Trabalhar, né, as feridas profundas que houve no passado, muitas vezes o bullying que ele sofreu, muitas vezes uma desconexão com o seu pai ou com a sua mãe. Né? Então, muitas vezes também a fuga do gênero. Quem tem atração pelo mesmo sexo, em geral, ele foge do seu próprio gênero, né? Ele tenta se proteger de bullying, de maus tratos, saindo do seu gênero. E isso causa sofrimento. Então, para nós, e outros pesquisadores também, da Leide, não é só a questão da homofobia que causa tudo isso. Muitos pesquisadores falam que a homofobia é responsável por essa ideação suicida. Não, não só. Porque quando a gente pega a Suécia e a Holanda, a ideação suicida continua muito alta, com uma homofobia muito baixa. Então, existem outros fatores aí envolvidos que causam dor. Para nós, um desses fatores muito fortes, muito significativos, é a pessoa sair do seu gênero, fugir do seu próprio gênero, para não ser mais machucada pelos seus pares, né? Então, uma das coisas que nós trabalhamos no Ministério é a pessoa perceber que ela pode receber afeto, ela pode receber aceitação de pessoas do seu mesmo gênero, né? Se sentir parte do seu gênero. O que nós somos está muito ligado com o nosso gênero. Quando nós não temos certeza do nosso gênero, a gente sofre muito. Então, o Ministério também trabalha nesse sentido da pessoa fazer as pazes com o seu próprio gênero, né? Ao contrário do que diz a ideologia de gênero, o gênero não é algo que nós escolhemos, mas é algo que Deus escolheu para nós e Ele não erra nas suas escolhas. Então, a pessoa se sentir bem no seu gênero, se sentir aceita por outros do seu mesmo gênero, sem o envolvimento sexual, é muito importante. Por isso o nome é Amizades Verdadeiras. Né? A pessoa vai desenvolver amizades com outras do seu mesmo gênero, onde ela se sente meio estranha, meio outsider, né? Meio fora, mas para que ela se sinta aceita, acolhida no seu próprio gênero. Isso para nós vai trazer muito equilíbrio emocional, uma sensação de bem-estar, diminuindo essa ideação suicida que acontece tanto. Agora, Flávio, como é que você chegou, eu diria, a essa conclusão? Porque é o que me parece um tanto solitária. Porque você está falando da sua história, da sua jornada com relação à atração por pessoas do mesmo sexo, quando não havia suporte, quando não encontrava conhecimento. Como foi que você se viu sendo levado a considerar essas descobertas para a sua própria vida? Se nós estivéssemos falando de religião, de assim, em que momento você se converteu, né? No momento assim, em que momento você se dá conta de que, olha, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, eu posso ser rotulado como homossexual, mas eu não quero isso para mim. Eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu conheço a palavra. Como foi que isso tudo se juntou na tua história? Foi uma crescente, né? Foi através de leituras e Deus também caminhando, né? Ouvindo as histórias de muitas pessoas. Cada vez que eu fui entrando nos artigos científicos, eu fui vendo um discurso diferente. Eu fui vendo que, na realidade, os artigos científicos, eles mostram que a maior parte dessas pessoas tem uma questão emocional muito profunda. Aquilo já te chamou a atenção. Aquilo já me chamou a atenção. E me chamou também a atenção da lei de um psicólogo americano, homossexual, tá? Gay assumido. Ele é especialista em saúde mental de homossexuais. Ele escreveu um artigo, depois esse artigo desapareceu da internet em 3 dias. Não se sabe por quê. Não sabe por quê, né? Mas hoje eu entendo muito bem. Claro. Ele fala o seguinte: nós conquistamos, Christopher Stant, o nome dele, nós conquistamos vários direitos, hoje nós podemos nos casar, nós conquistamos vários direitos legais, nós conquistamos o respeito de boa parcela da comunidade. Ele foi citando, mas ele fala assim, mas algo falta, algo ainda profundo falta. Nós continuamos com várias questões emocionais. E aí ele vai citando, quem tem a atração pelo mesmo sexo, né, tem mais ideação suicida, tem mais uma série de doenças psicossomáticas. Ele foi colocando uma lista ali.
né? Faz mais automutilação. E aquilo tudo foi me chamando a atenção. O porquê isso ocorre? O que estaria por trás disso? E daí, me observando a história de outras pessoas e os artigos científicos, eu fui juntando as peças, né? Eu falei, não, existe algo ali por trás. O que mais poderia estar contribuindo? E aí fui vendo que, em comum na história dessas pessoas, está o bullying, está uma fuga do seu próprio gênero, um medo do seu próprio gênero muito forte, né? Está um isolamento muito forte, dentro da igreja também, né? A pessoa tem vergonha de se expressar. Então, tudo isso, o bullying, o medo, o isolamento do gênero, causa esse sofrimento. Poderia explicar, né, essa ideação suicida tão alta. Algo que só a homofobia não dá conta. Porque daí, quando a gente tira esse fator, né, homofobia, em países que são muito mais, que aceitam muito mais a homossexualidade, ela continua muito alta, a ideação suicida, né? Ainda que a homofobia exista, a gente não pode esquecer que tem um indivíduo envolvido com questões anteriores à própria homofobia. Exatamente. E aí que entra o ministério. Como é que nós podemos trabalhar para que essa pessoa diminua essas questões de ideação suicida tão alta, né? Então, ela falando sobre o que ela sente, isso já é muito importante. Só da pessoa poder compartilhar o que ela sente, as suas lutas, já é altamente terapêutico, né? E não tem nada a ver com cura gay. Exatamente. Né? Nosso objetivo principal não é a heterossexualidade, mas é a santidade, que a pessoa faça a vontade de Deus, não é? E o que vai acontecer com o futuro dela está nas mãos de Deus também, mas que ela se afaste de algo que pode destruí-la, que para a nossa cosmovisão bíblica é o pecado. Então, ter um local onde ela possa falar, expressar suas dores, já é altamente terapêutico e bom para ela. Ter uma liderança, uma igreja que vai acolhê-la, não estou dizendo acolher o pecado, mas acolher essa pessoa, também já faz muita diferença. Entender que ela não foi uma escolha dela, né? Entender também o que muitas vezes a gente, como igreja, espera uma transformação total, entenda-se por isso, não ter mais nenhum trejeito, né? Entenda-se por isso, começar a namorar, para pensar, então essa pessoa teve um encontro com Cristo. E não, né? O encontro com Cristo, o mais importante não é o desenvolvimento de um namoro, que talvez nunca vai acontecer, mas são os frutos que essa pessoa vai produzir. É a vida dela íntima com Cristo. Isso para nós é o mais importante, não é? E não o namoro. E muitas vezes a gente começa pelo contrário, né? Não, essa pessoa tem que estar namorando, tem que estar casada, com vários filhos, daí então vai mostrar que teve a ação poderosa de Deus na vida dela. Não, a ação poderosa de Deus na vida de uma pessoa vem quando ela abandona o pecado, né? Vem quando ela se nega a si mesma. Então, nós existimos e é relevante esse ministério para trazer todas essas informações para a igreja. Né? Sério. Eu lembro agora de uma amiga, Juliana Ferron, ela tem essa luta assim, de mostrar esse aspecto que para muitas pessoas é muito difícil de entender, que assim, ela foi homossexual há muito tempo, e aí ela tem um encontro com Cristo, mas as pessoas cobram dela que ela mude os trejeitos, que ela mude, e ela diz, sabe, a minha vida, a minha decisão, a minha escolha prova o meu encontro com Cristo, mas tem coisas que... Sabe, eu quero casar, mas eu não encontrei ainda alguém, eu quero, sim, eu me vejo hétero, mas o meu jeito de vestir incomoda vocês, então a gente fica muito ocupado mesmo com essa completude de uma expectativa que é do hétero, mas não entende a jornada daquele que durante tanto tempo se viu noutro lugar e viveu de outra maneira, que tem lá suas batalhas, como o hétero. O hétero, pensa-se que ele não tem as suas lutas, também tem. Quantos homens e mulheres lutam muito para não serem adúlteros? Para não serem adúlteros, por exemplo, tem pessoas que são adúlteras contumazes. E isso não tem a ver só com comportamento, tem a ver também com suas feridas, tem a ver com também uma história ou um histórico dele próprio, talvez com abusos, talvez por ter visto em casa um pai e uma mãe que eram adúlteros e que foi o modelo aprendido. Tem tanta coisa envolvida, não é? E que a gente precisa considerar que são as nossas dores humanas, de quem vive num planeta que foi tomado, assim, impactado profundamente pelo pecado e que tem feito de todos nós, muitas vezes, vítima disto ou daquilo e que nós só temos um caminho para ser nossa salvação e que é a nossa salvação, que está em Cristo, que está na graça, que está no poder de Deus para ser transformador,
mas isso requer o que a gente costuma dizer assim, pensar numa jornada, numa vida de santificação. É um dia após outro, mas isso levando em consideração que é uma grande luta. Nós vamos para o intervalo e eu lembro a você, antes de ir para o intervalo, que nós podemos e queremos ajudar você a pensar família, pensar filhos, pensar educação, pensar sexualidade também, nesse guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pais Preparados, Filhos de Caráter, também tem uma das suas lições que fala sobre a sexualidade, que fala de um princípio básico da sexualidade que muitas vezes é deixado de canto por nós pais, porque temos medo, temos vergonha. Não é, Flávio? Nós temos vergonha de falar para os nossos filhos o nome das partes dos órgãos genitais. Nós temos vergonha de dizer para uma criança como foi que ela nasceu, como ela foi concebida. Nós temos vergonha das coisas mais simples da criação. Se nós temos vergonha de dizer de como nós fomos gestados, de como nós fomos criados, como nós nascemos, como é esse processo da biologia, como é esse processo do milagre da criação, nós vamos ter muitas dificuldades em lidarmos com quaisquer outros temas na vida. Então, nós vamos fugir de tratar, de ouvir um filho que diz que tem interesse por menino ou menina sendo do mesmo sexo, por exemplo, que é algo mais desafiador mesmo. Então, fica essa sugestão para você pedir o guia de estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Aparece aí no cantinho do seu vídeo esse QR Code, que é esse quadradinho com esse bordado para você direcionar a câmera do seu celular e abrindo já direto para o link onde você vai pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Não precisa pagar nada por isso. Não estamos vendendo para você essa revista. Você vai entrar em contato e vai preencher o cadastro, vai receber em casa gratuitamente o cadastro com seus dados de endereço postal, enfim. Mas sem que você precise pagar nada por isso, fica a sugestão para você, tá bom? Falei agora sobre pais, né? Eu acho válido a gente pensar um pouquinho do lado dos pais, né, Flávio? Sim. Depois do intervalo, porque muitas vezes a gente vai cobrar desse pai que ele aceite, que ele entenda, mas ele também não sabe. Ele também foi surpreendido, ele também vive até um luto de, assim, quem sabe seus pais esperaram o Flávio casado, o Flávio dando filhos, que aí eles seriam os netos, aí depois o Flávio, depois de anos, e assim, pai, mãe, não vai ter, né? Pode ser que essa seja uma questão que a gente precise dar mais atenção do que se pensa, em lugar de assim, esse pai, essa mãe, etc. Ou dizer assim, coitadinho, vamos trabalhar com o pé no chão? É sério, não é alguma coisa para a gente passar batido. Nós já voltamos com você aqui nesse Papo Bom com o Flávio e eu espero você. Eu quero convidar você a acessar o site amizadesverdadeiras.com, e ali você vai conhecer mais sobre o projeto Amizades Verdadeiras, que trabalha com pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, AMS. Pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, mas que desejam viver a prática de uma vida cristã baseada na Bíblia. Desejam viver a prática de uma vida cristã baseada na Bíblia. Repito, não é outra coisa senão ouvir aos que estão desejosos de tanto viver em santidade, viver a graça de Jesus, viver a palavra de Deus, tendo compreensão bíblica teológica. Esse é um ministério que está tomando força na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje faz parte da Associação Paulistana, ou seja, de uma região da Igreja Adventista aqui em São Paulo. E o Flávio, meu convidado de hoje, Flávio Júnior, está à frente desse ministério, mas em conjunto já com outras pessoas que foram formadas e que hoje estão preparadas e que isso se espalhe por todo o Brasil, que isso se espalhe por toda a igreja, mas com gente que de fato tenha conhecimento de como lidar com essa questão da atração pelo mesmo sexo. Seja masculino ou feminino, ok? É para todos e também para pais e filhos. E agora eu quero falar um pouquinho sobre os pais. Qual é a principal queixa que os pais trazem a você, Flávio, ou ao ministério? Os pais, eles primeiro ficam muito assustados, né? Eles pensam que é um decreto de morte, né?
existe o luto, com certeza, porque o pai idealiza um filho, às vezes idealiza até a profissão desse filho, né? Então, os pais vêm muito preocupados, muito desesperados. E aí, nós vamos trabalhando, nós temos alguns princípios que nós trabalhamos com eles, né? Um princípio muito importante é que o pai, ele precisa estar bem para poder cuidar dessa questão, para poder cuidar do filho. Então, para que ele cuide da sua saúde emocional, para que ele cuide do seu casamento, para que ele não torne esse assunto o principal foco da sua vida, né? Existem outras coisas também acontecendo, para que ele entenda que muitas vezes essa questão pode desaparecer. Nós hoje, principalmente entre os adolescentes, nós temos muitos adolescentes que copiam um meio, copiam outro grupo. Ah, eu sou pan, eu sou bi, eu sou trans, né? E na realidade não, é algo momentâneo ali. Não é que ele tem uma atração pelo mesmo sexo, entende? Depois que falarmos dos pais, eu vou querer voltar nesse aspecto, porque eu acho que tem sim bastante propaganda. Sim. E a gente não pode misturar a propaganda ou essa coisa do momento, de um adolescente, por exemplo, com quem realmente sofre uma dor. Sim. Que sofre ou que tem uma atração já consolidada, que é uma pessoa que já tem mais juízo de si, diz assim, não, eu me identifico assim, alguma coisa mais consolidada, como eu disse. Eu acho que a gente precisa voltar nesse assunto aqui com vocês. Com certeza. E também a gente fala para esse pai que agora é o momento dele ouvir. Esse filho também está assustado, esse filho também tem dores, muitas vezes por muitos anos e nunca foi ouvido. E ele precisa de acolhimento daqueles que mais o amam, né? Então, precisa ouvir muito esse adolescente, saber o que ele está pensando, entender quais são as confusões dele, né? Se realmente ele tem atração pelo mesmo sexo, ou se ele pensa que tem. Uma vez eu ouvi um caso de uma mãe dentro do ministério, tá? A filha de 12 anos, eu acho que eu sou bi, né? Eu acho que sou... E aí a pessoa que estava aconselhando falou assim, mas você não tem... Você está com 12 anos. Ela falou assim, porque eu não sinto... Por que você pensa isso? Ela falou assim, porque eu não sinto... Não, desculpa, eu sou assexual, que é um termo que está correndo também por aí, né? Daí a pessoa perguntou, por que você pensa isso? Porque eu não sinto nada. E daí o conselheiro falou, mas não é época de você sentir alguma coisa. É época de você estudar, é época de você brincar, né? E ela falou, é verdade, e resolveu a situação. Então, uma boa conversa, ouvindo, não julgando, não batendo com a Bíblia, a gente brinca, né? Porque muitas vezes o adolescente, o jovem, já sabe o que está ali na Bíblia. Mas para poder tirar essa ansiedade, para entender o que está acontecendo. Essa conversa é muito importante. Infelizmente, na lei, a gente pega casos de pais que colocam o filho para fora de casa, né? Que por vergonha da igreja, por às vezes tem um cargo, até pressão de outras pessoas da igreja, não, você tem que fazer alguma coisa. Isso está acontecendo porque você tem um pulso muito leve, você tem que pegar mais pesado, né? Aí tem consequências drásticas, né? Temos um caso de um filho que os pais bateram nele por conta disto, descobriram que ele estava namorando com outro rapaz, um garoto, ele foi para fora de casa, ele foi adotado pela outra família, ganharam a guarda legal dele, a outra família do namorado, percebe? Então, entender que esse não é o melhor caminho de bater, de brigar, né? Mas é de sentar e entender o que está acontecendo. Talvez essa família vai ter que vivenciar algo que nunca viveu antes, que é o quê? Ter um momento de conversa, sem julgamento, onde todos possam falar, onde todos possam colocar aquilo que estão sentindo, que estão vivendo. Mas, Flávio, eu acho que tem uma questão que pesa muito para os pais, é a vergonha, né? Tem duas dores, assim, dois pesos. A vergonha social, em função desse impacto que agora... Meu Deus, que vergonha, como é que eu vou contar para a família, como é que os vizinhos, como é que a igreja, como é. E isso precisa ser levado em consideração, sim. Quando um hétero se divorcia, a vergonha. Quando há uma violência em família, que vergonha. Quantas mulheres escondem dizer que apanham do marido? Vergonha. Quantas pessoas mantêm um casamento para não serem divorciadas porque isso vai ser uma vergonha? Como nós sabemos que no passado, se divorciasse, também a família não aceitava mais, ou se ficasse grávida, enfim, expulsavam de casa, qualquer coisa assim não é de hoje. Mas esse aspecto social é muito pesado e também, para quem é cristão, é fatal. Não vai para o inferno, não vai para o céu, vai para o inferno, a porta do inferno já está aberta. Perdi meu filho ou perdi minha filha, vão para o inferno. Darleide, me ajuda, Flávio, me ajuda, pastor, me ajuda. Pelo amor de Deus, meu filho vai para o inferno. Só que eu sempre considero que, assim, a gente não
faz esse mesmo movimento quando diz assim, nem mesmo quando diz matou alguém. Porque não, Deus tem perdão, para Deus vai mudar, Deus vai transformar. Não tem uma misericórdia teológica para todos os outros pecados, mas para esse pecado parece que a porta do céu fechou, não tem mais jeito, o Espírito Santo não vai mais agir. Acabou para o meu filho ou minha filha. Então, esses dois gritos, eu acho que eles precisam ser ouvidos e buscar ouvir e cuidar desses pais também nessa direção, né? Sim. Por isso que no Ministério nós temos vários grupos de pais, onde eles se reúnem em diferentes horários. Graças a Deus nós temos muitos colaboradores. Inclusive, pais que entraram no Ministério hoje são colaboradores, são conselheiros, né? Porque eles têm uma experiência, eles têm uma história. Nós temos um curso de formação também para essas pessoas, né? Um curso EAD. A gente se reúne uma vez por mês para poder tirar dúvida. É um curso muito interessante, está lá no nosso site, tá? A pessoa pode então se inscrever ali. Sim, esse pai precisa ter um momento de desabafo, um local onde ele possa falar suas dores, suas preocupações. Mas aí ele vai ter uma outra vivência, inclusive de outros pais, que olha, Deus no controle, não é tudo isso. Isso pode passar muito em breve. Isso, sabe, é começar a trazer a realidade para esses fatos, né? Nós não sabemos o fim, está apenas no começo, né? É importante que você se acalme, tenha as preocupações, vão sendo desconstruídas, cada uma dessas preocupações, elas vão sendo colocadas no lugar certo. E aí esse pai, então, ele vai se relaxando, assim, não é tudo isso, ok, eu preciso estar bem, né? Mas só o fato de ele saber que está num grupo que o entende, que ele pode falar, já traz um alívio para ele, né? E ele entender que é o momento que ele pode expressar isso para o filho, né? Mas que também ele vai precisar ouvir, né? Então vai precisar ter uma nova configuração ali de relacionamentos dentro da família, nova, né? Em que todos vão sentar no sofá, olha, eu estou preocupado por causa disso, e o filho também possa falar, né? Se o filho perceber que tem um local onde ele possa falar sem julgamentos, né? Isto talvez seja o fator mais importante para que tudo corra bem, né? Talvez ele vai chegar no momento que vai falar, não, era só uma impressão minha, não era nada disso, eu estou bem. Ou nós temos histórias de filhos que saíram de casa e foram vivenciar essa experiência, né, depois de maior, e depois perceberam que não era nada disso e voltaram para casa e voltaram para a igreja. Porque eles tiveram pais que levaram com sabedoria essa questão, né? Que entenderam que o filho também tem o direito de tomar uma decisão. Mas, né? Flávio, vai dizer lá o pessoal do curso, Flávio, eu não admito meu filho, por exemplo, trazer para casa, minha filha trazer a namorada para casa, eu não admito. E aí que eu penso que a gente precisa ter ainda compaixão desses pais, e mais que nesse diálogo proposto, e lembrar que você está falando com um indivíduo, com uma pessoa. Você é pai, mãe, mas o seu filho, ele é um indivíduo, né? Então precisa ter respeito, ter consideração, apesar do seu impacto, da sua dor, da sua tristeza. Mas é nesse movimento, então, de se enxergarem um ao outro, de até levar esse menino, homem, mulher, enfim, de entender que, filho, eu não estou preparado ainda. Sim. Sabe, eu não estou preparado. Eu penso que esse caminho, porque eu já levei em consideração o seguinte, quantas mães e pais vão, principalmente as mães, elas estão lá todo domingo no dia de visitação na porta de um presídio. Fez barbaridade. Mas ela diz, é meu filho, eu vou lá. Para um pai e uma mãe chegar uma hora e dizer assim, eu não quero meu filho em casa, eu não quero você em casa. Suma da minha vida, desapareça, a partir de hoje você não é meu filho. O que foi que ele fez de tão mais grave, de tão mais violento, de tão mais imundo do que ter matado alguém, ter, sei lá, cometido um crime absurdo? Do que rompe esse laço de pai e mãe, né? Então isso é muito, nisso eu vejo assim o grande valor do ministério. Sim, os pais entenderem que não é uma escolha do filho, que existe uma grande dor ali profunda, né? E os pais pensarem para que eu vou dar mais importância? Para a vergonha ou para o meu filho? Isso também é importante. Eu vou dar mais espaço para o que os outros estão falando ou para a dor que meu filho está sentindo? Eu quero estar, talvez eu não entenda e talvez não vai entender mesmo toda essa dor, né? Só quem sente está ali.
pode descrever bem. Mas ele fala assim, olha, eu não entendo totalmente, mas eu estou aqui do teu lado. Daleide, é a forma como Deus nos trata. Nós somos pecadores, não é? Era para, se a gente fosse pensar, Deus poderia ter nos deixado, mas ele está ali do nosso lado, mesmo nós sendo pecadores. Então a gente fala muito isso para os pais. Tenha o seu tempo, mas saiba que você, com a atuação do Espírito Santo, conseguirá atuar com o seu filho, como Deus faz conosco. Isso. Ele nos ama, mas tem paciência conosco. Ele sabe que somos pecadores, mas nos ouve. Então, esses atributos de Deus, os pais vão ter que desenvolver com os filhos, no seu tempo, né? Mas se eles se entregarem totalmente a Deus, tiverem uma rede de apoio, eles conseguem desenvolver isso. E eu quero contar aqui uma experiência muito transformadora, muito importante. Nós não falamos para os pais o que eles devem fazer, tá? Mas eu quero só compartilhar uma experiência interessante, que é o seguinte. A gente fala para eles orarem e ouvir a voz do Espírito. Estávamos atendendo um casal, pai e mãe, que tem uma filha que saiu de casa e foi morar com outra menina, né, com outra mulher. E elas iam mudar de casa e precisava de uma ajuda para poder fazer a mudança do transporte e tal. E esse pai ficou sabendo, tá? E esse pai falou, era no litoral, ele falou assim, eu vou aí ajudar vocês. E a filha levou um susto. Como é que você veio ajudar? Você não estava falando direito comigo e tal, né? Por causa da situação. Eu falei, não, eu vou ajudar. Porque vocês estão precisando dessa ajuda e eu vou tal dia, vou descer o caminhão e vou ajudar vocês. Ele foi, ajudou a fazer a mudança, tudo. Essa filha ficou tão impactada, e o pai tratou bem as duas, né? Ela ficou tão impactada com a ação desse pai, que parou de julgá-la, que parou de maltratá-la, a parceira também, né? Que uma semana depois ela voltou para casa. Ela desmanchou, sim, o relacionamento, voltou para casa e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, nós sabemos o que está acontecendo, claro, né? A atuação do Espírito. Então, olha como colocar essa situação tão difícil nas mãos de Deus e deixar que Ele guie todas as coisas, né? É transformador, né? Esse pai, guiado pelo Espírito, mostrou misericórdia para essa filha. Ele agiu como Deus age conosco. Não merecemos, mas Deus faz o bem para nós. E só o fato dele ter mostrado um pouco Deus na vida dessa filha, ela lembrou quem é Deus. Os pais mostram Deus também pelas suas ações. E ela abandonou a parceria e voltou para casa. Percebe? Uhum. Então, é necessária muita intimidade com Deus para ouvir quais passos devem ser dados, né? Mas a gente entende que se colocando no lugar desse filho, sentindo a dor dele, né? E ser um lugar onde todos possam falar, inclusive os pais também, esse já é um tremendo passo, né? Maravilhoso. Pode ser um tempo de renascimento. Sim, para todos. De todos ali, espiritualmente falando, principalmente. Sim. Eu tenho essa convicção desde sempre, de que assim, olha, um adultério, é só o Espírito Santo quem vai convencê-lo do pecado, do juízo do mal, no sentido de haver arrependimento, sim, pedido de perdão, mudança. É só o Espírito Santo quem convence alguém do pecado em si e o leva ao arrependimento e o leva a uma mudança se o coração se abrir para o Espírito Santo. Sim. Por que seria diferente? Né? E eu digo muitas vezes aos pais, se o Espírito Santo não convencer o seu filho, não vai ser o seu grito, não vai ser a sua exigência, não vai ser a sua raiva, não vai ser isso. Se não for o Espírito Santo a quem ele ouça, a sua voz não alcança mais o coração desses filhos. Né? Entra na cabeça, não sai da cabeça, mas não entra no coração. Uhum. Então, se nós, enquanto cristãos, nos movermos em todos os sentidos, neste assunto, em qualquer outro tema da vida, se nós não nos movermos pela direção do Espírito Santo, nós não faremos diferença alguma e trabalharemos na mesma pegadinha da violência, ou da raiva, ou da crítica, do julgamento, que a gente já sabe onde dá. Então, aqui o chamado é para nós nos voltarmos para Deus, para o Espírito, para a palavra, gastar joelho em oração, gastar tempo na presença de Deus, clamar pela visitação do Espírito Santo na sua vida e na vida dos seus filhos. Repito, se não ouvirem ao Espírito Santo, por que ouvirão a voz? Por que ouvirão a nossa voz? Porque não faz sentido. Sejamos cristãos propriamente dito em todos os sentidos e nesse tema que é tão delicado também, ou principalmente. Meu amigo, você disse assim, ó, ouvir a dor, e nós falamos isso várias vezes, sobre a dor, o que está por trás da dor,
É sempre dor? Ou pode haver alguma influência? Pode ser algum pensei, mas não era. É sempre dor que está por trás ou há casos em que não necessariamente? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente, Sim. né? Quando a gente fala, olha, tem uma ideação suicida muito grande, alguns até por autodefesa podem falar, mas eu não sinto nada disso, né? Mas não é isso que os estudos mostram. A gente tem também, principalmente entre adolescentes, história, o adolescente pensar, eu acho que eu sou bi, eu acho que eu sou... porque hoje, para os adolescentes, a coisa mais careta que existe é ser heterossexual. É. Então, até por aceitação do grupo, eles adotam outras posturas, outras sexualidades, para poder se sentir aceito no grupo. Né? Então, pode ter essa confusão. Né? É uma maneira, tem nos países de língua inglesa, começou um grande número de meninas falarem que são trans e começaram a mudar o nome social. E o pessoal começou a pesquisar e viu que essas meninas que estão mudando o nome social, elas não tiveram uma disforia de gênero na infância. Quando foram pesquisar, falar com os pais, desde quando com a sua filha teve disforia? Ela nunca teve. Ela estava namorando com o menino até mês passado. Ou seja, ela nunca foi inconformada com seu próprio gênero. Nenhum problema. Nem se relacionar com pessoas de sexo oposto. Isso que seria basicamente a disforia, ela não se identificar com seu próprio gênero ali. Isso. Mas não era o caso dessas meninas. Não era o caso dessas meninas. Normal. E de repente, elas começaram a falar que eram trans, que queriam adotar o nome social. Algumas começaram a tomar hormônio, né, para poder mudar algumas características do corpo, fazer o processo de transição. Né? E esses pesquisadores começaram a olhar e ver que não tinha nenhuma questão de disforia de gênero. Mas os pais relatavam, ela viram um youtuber falando, né, alguém que foi da faculdade fazer uma palestra, e daí mudaram de ideia. Então, os adolescentes hoje, aliás, sempre é uma fase muito complexa, né, a adolescência, mas hoje eles estão postos sobre várias questões, incerteza do futuro, né, incerteza do que está acontecendo, o mundo está numa situação muito grave. E para lidar com essas ansiedades, alguns se cortam, alguns fazem automutilação e alguns estão mudando, transicionando, mudando de gênero. Então, nós temos esse outro fenômeno que se soma à atração pelo mesmo sexo, mas é diferente dela, né, que está se alastrando pelo mundo. Né? É uma maneira de lidar com a ansiedade, com a dor. Se não deu certo no meu gênero, talvez dê certo no outro. É o que está por trás do pensamento. De qualquer forma, tem algo ali que precisa ser visto. Que precisa ser visto. E também nós não podemos esquecer que nós temos o nosso arqui-inimigo por trás. Né? Porque o que não é falado, né, que quando essa menina toma um hormônio, ou esse garoto toma hormônio, toma um bloqueio hormonal, ele vai ter consequências no seu corpo. Né? A gente sabe hoje que a testosterona para uma menina, ela faz com que o útero, né, ele tenha uma regressão, que o útero fique menor, e depois isso não volta. Ela nunca mais vai poder ter um filho. Né? A gente sabe que a ossatura, os ossos, eles são todos transformados, depois não tem retorno. Muitas vezes essa adolescente vai fazer uma mastectomia, vai tirar o seu seio, e não tem retorno. Nós temos o caso de uma menina inglesa que ela processou o Estado e ganhou. Por quê? Ela passou pelo processo de transição, tomou hormônio, mas quando atingiu uma idade mais adulta, né, 21, 22 anos, que o lóbulo frontal estava totalmente preparado, ela falou, o que eu fiz? Mas não tinha retorno. Então, ela processou o Estado e ganhou, porque ela disse, vocês me deram todo o apoio numa idade que eu era adolescente. Eu não tinha ainda a cognição pronta para poder tomar todas essas decisões. Então, vocês são responsáveis, sim, pelo que aconteceu comigo. Né? Então, os estudos mostram, a lei de que mesmo quem tem a disforia de gênero, 95% dos casos se autorresolvem quando a pessoa atinge uma idade mais adulta, né? uma maturidade maior. Mas o que o mundo fala? Não, você está sentindo isso, vai fazer o processo de transição, vai fazer o bloqueio hormonal. E a ideação suicida vai a 50% desses casos. Se quem tem atração pelo mesmo sexo, a ideação suicida, ela vai em 3 a 8% maior do que a população heterossexual, para quem mexe no seu corpo, essa ideação vai para 50%. Meu Deus. Então, quem que está atrás disso? Nosso arqui-inimigo. O que ele deseja é destruir pessoas. E mexer com a sua sexualidade é uma forma de destruir as pessoas, né? Eu falo nas palestras que... Por que existe homem e mulher? Porque os animais, muitos se reproduzem sem ter macho e fêmea, né? As bactérias fazem isso, algumas espécies de escorpiões também só têm fêmeas. Mas na sexualidade, nós sermos homens e mulheres, tem uma impressão de Deus também.
A mulher tem algumas características de Deus, o homem tem algumas características de Deus que se complementam. O Satanás odeia isso. Então ele tenta destruir o gênero humano. E quando ele mexe com esse gênero, com quem somos, com essa questão tão profunda, as pessoas também começam a adoecer. Então, essas informações, passarem para os adolescentes, é muito importante, né? Por isso a importância dos pais ouvirem. Pode ser isto, né? Um mal entendido, ele está copiando um grupo ao qual ele faz parte. Que uma boa conversa vai resolver. Se esse adolescente puder, numa boa conversa, mostrar o que está causando ansiedade, muitas vezes os pais podem descobrir que vai precisar de uma terapia de apoio para trabalhar essa ansiedade. Resolvendo essa ansiedade, esta incongruência de gênero também pode se resolver. Isso é muito importante, né? Então, são questões até simples de trabalhar, né? Trabalhando essa ansiedade, esse jovem vai resolver essa questão, essa dúvida do gênero, que muitas vezes ele estava migrando, adotando isso para lidar com uma ansiedade muito grande. Então, a importância dos pais estarem no controle para poder avaliar tudo isso e ficar em paz, né? Entendendo que uma simples conversa pode ajudar a esclarecer muita coisa. Que os pais estarem no controle de si primeiro. De si primeiro, exatamente. De manter uma certa serenidade para lidar com uma questão que, se ela não for trabalhada em família, onde será? Exatamente. Se maior parte... E aí a gente entra numa dificuldade também, até no seio da própria igreja. Nós vamos identificar igrejas que trabalham exclusivamente com a aceitação, com a inclusão, e está tudo bem. Sim. Não vai lidar com a ferida em si, a aceitação. A proposta do Amizades Verdadeiras, porém, é outra, de um trabalho que é muito mais profundo do que simplesmente dizer ok, mas que vai chamar a família para essa conversa. Exatamente. É conversa de gente grande, é conversa de família, é conversa de pai e de mãe, porque muitas das nossas questões, essa ansiedade, por exemplo, ela vem lá de casa. É uma ansiedade de casa, é uma falta de casa, Mas, Darleide, vocês vão de novo dizer que a culpa é nossa. Não é uma questão de culpa. Ele acabou de falar, inclusive, de um aspecto espiritual. Tem um trabalho espiritual de Satanás para desfazer, para destruir o gênero humano por ódio de Deus. Esse é um aspecto. Mas a questão é que, se não for na família, repito, vai ser onde? Se não for pai e mãe, quem será? Que fique, então, pelo menos a igreja preparada para receber, a igreja preparada para orientar, a igreja preparada para levar em conta aspectos que, às vezes, a família sozinha não vai conseguir. Então, eu convido você a conhecer mais do projeto Amizades Verdadeiras, acessar o site, seguir no Instagram. Eu quero muito que você volte, porque não ficaram respondidas perguntas que eu não fiz. Por exemplo, tem perguntas muito necessárias de serem feitas e é muito bom ouvir alguém como você, com a formação, com a preparação, com o cuidado e com a confiança que a igreja tem no projeto, no trabalho e em você em especial, com sua história, que tem sido uma história de fidelidade, uma história de apoio à igreja e a muitas famílias. Conheço muita gente que tem sido ajudada pelo projeto. E fica aqui, então, um convite para você acessar as redes sociais, conhecer o projeto. Você que é de São Paulo, tem também reuniões presenciais, em outros lugares também já tem se espalhado, mas eu quero te agradecer muitíssimo. E qual seria, assim, a sua última palavrinha para quem está com a gente em casa? Fique à vontade. É importante a gente entender que o único lugar no mundo onde as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, elas vão poder, ou questões de sexualidade, dúvidas no gênero, tudo, né? Vão ter a informação correta na igreja. E nós, então, também somos responsáveis por essas pessoas, né? Por conhecer as suas dores, suas lutas e entender que nós temos uma parte muito importante. Nós somos chamados, convidados para salvar pessoas, né? De todos os aspectos da sexualidade, né? Em todas as suas questões. E que nós, como igreja, temos essa tarefa também a cumprir. E que eu e você também somos responsáveis por essa questão. E que a igreja é o único lugar em todo o mundo, eu gosto de falar isso 2 vezes, 3 vezes se for necessário, que vai dar as informações corretas. Então, eu agradeço muito vocês por abrir o espaço para que a gente possa compartilhar essas informações. Muito obrigado. Obrigada. A gente volta, tá bom? Tá ok. A gente marcar um dia para você voltar aqui, porque esse é um assunto necessário, urgente, presente, e a gente necessita muito de ter mais conhecimento sobre. Mais uma vez, lembra você de entrar em contato e pedir o Guia de Estudo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós queremos te enviar e isso vai ser de grande valia
para começar, inclusive, a pensar sobre a sexualidade em família, levar a sério esse tema, tá bom? A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um consultório. Te agradeço muito pela companhia, que Deus te abençoe. E lembrando as palavras de Tiago, biblicamente dizendo, a gente crê, ela é verdade. Te falta sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Grande abraço, até semana que vem. Beijo, até lá.